Boa noite, o programa Estúdio Arc Design está começando e contaremos com a presença de Leonardo Dantas, arquiteto, urbanista aqui de Joinville. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite. É um prazer ter o Léo aqui no nosso programa para a gente estar falando um pouquinho aí de arquitetura e de um assunto bem interessante, que é loft. O que é um loft? Qual é o conceito dessa moradia? Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto, Léo, conta pra gente um pouquinho como é que começou essa vida de arquiteto, isso é desde pequeno, vou fazer arquitetura, como é que aconteceu tudo isso? Em primeiro lugar, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu não sei direito como é que apareceu a arquitetura. Eu fiz administração de empresas antes, cheguei a ter uma empresa e de repente eu parei e resolvi fazer arquitetura e depois que eu comecei eu não entendi por que eu não tinha feito antes, mas eu não sei por que eu comecei, entendeu? Desde o primeiro dia da faculdade eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, mas eu não sei por que eu não tinha surgido isso antes, né? E aí, como eu falei, desde o primeiro dia da faculdade eu vi que era aquilo mesmo que eu queria e foi cada vez ficando mais interessante a coisa. E aí, estou aqui hoje, depois de formado, continuo achando cada vez mais fascinante, não tive decepção depois que entrei no mercado profissional. É bem complicado, mas é muito, muito desafiador, é muito interessante. Ainda tem muita coisa para descobrir. Tipo, tô no comecinho e tô fascinado, assim, pretendo ir muito longe ainda. A arquitetura, tu chegou a terminar a administração, é isso? Não. Ah, não chegou. Fiz 2 anos e meio, aí abri uma empresa, aí tranquei, aí fiquei tocando a empresa, daí quando eu fechei a empresa que eu resolvi fazer arquitetura. Eu, no caso, sempre soube que eu ia trabalhar com design desde pequeno, não tinha muita... vai ser o quê? Bombeiro? Não, vou ser desenhista, né, e tal. Depois veio esse nome, design. Mas, Leona, fala pra gente um pouquinho, o loft. Como é que surgiu? De onde veio? A origem do loft veio nos anos 40 em Nova York. Tinham os galpões industriais no centro da cidade e com a expansão da indústria ficou muito complicado continuar ali no centro e para lugares maiores eles tiveram que sair do centro. Isso aí refletiu que esses lugares acabaram ficando meio que abandonados. Só que ao mesmo tempo, como não tinha uso aquilo, se tornou muito barato. Então teve artistas, pessoas artistas, vamos dizer assim, depois que eles descobriram espaço. Não, eu digo assim, no sentido que artista, eles não era todo mundo artista, mas eram pessoas que não tinham dinheiro e tinha artistas nesse meio. E aí, pelos artistas que ficaram famosos e que trouxeram o glamour, vamos dizer assim, para o loft, é que a gente fala mais do artista, mas morou de tudo que é tipo de gente ali. Para quem está em casa, tá? Eu lembrei agora do filme Ghost, que aí a atriz lá, Demi Moore, ela trabalhava com cerâmica e tal, e eles moravam num loft, não é isso? Exatamente. Para o pessoal aí associar a imagem de um loft, né? É isso mesmo? Exatamente. Aquilo é um exemplo claro da configuração espacial de um loft original, né? Exatamente aquilo ali. São janelões, pé direito duplo pelo sentido de a gente estipular um pé direito de 3 metros aí. Mas lá não era a intenção de ser duplo, tinha que ser alto porque era uma fábrica, entendeu? Por causa do uso que era ali. Então a gente chama de duplo porque a gente tem a referência do 3 metros, que vamos dizer que é um pé direito padrão aí para um edifício normal, né? Dentro dessa moradia do loft, ela é uma moradia jovem, né? Ela pro jovem morar? Ela se tornou uma coisa, principalmente no Brasil. Chegou mais ou menos nos anos 90 essa coisa do loft e já chegou meio com uma configuração diferente dessa origem que a gente comentou. Então, aqui no Brasil, ela veio como uma coisa mais compacta, bem mais compacta, não necessariamente com característica não de pé direito duplo necessariamente. O que chegou no Brasil para o que o original lá
principalmente foi a ausência de divisão do espaço, mas não muito essa coisa de já ter um lugar e ele ser usado para morar e não tinha sido essa primeiro uso dele. Aqui não, já é construído de propósito para morar, e aí a única coisa que ele se considera loft é porque não tem divisões. Dentro disso tem lugares que são com pé direito duplo, e mudou muito desde que chegou e está mudando até hoje. Cada vez mais tem loft já de 300 metros quadrados, que uma coisa antes não fazia muito sentido. Quando a pessoa entra num lugar, isso eu acho, quando a pessoa entra num loft, num lugar que não tem divisão, que nem a gente comentou que é um lugar para jovem, que não sei o quê, então ela já não está esperando muito também uma coisa toda organizadinha, toda certinha. Então faz parte um pouco do charme da coisa essa vulnerabilidade, assim, tipo, de estar tudo à mostra ali ao mesmo tempo. Não, tem que ter alguns cuidados aí, mas faz parte um pouco desse conceito daí. E para a gente estar finalizando esse bate-papo sobre loft, fala também um pouquinho a respeito dos mobiliários que vão no loft, porque daí o mobiliário ele tem que servir como divisor de ambientes. Como é que a arquitetura ou o design de interiores trabalha para que fique um espaço harmonioso e ao mesmo tempo consiga dividir, né, as áreas afins da residência, no caso um loft? Você falou uma peça-chave aí nessa coisa de como ambientar um local que não tem parede, é o mobiliário. Então isso aí não tem, eu acho que não tem muito segredo, só que tem que ter preocupações que você não teria, igual eu falei, se fosse uma parede, se fosse ambientes separados, você pode fazer uma coisa mais independente. Ali não. Além de você caracterizar um local, tipo, aqui o sofá vai aqui, diferente para ali automaticamente, aqui é a sala de TV. A mesa de jantar é a sala de jantar. Então, cada lugar de acordo com o mobiliário, ele vai dando o seu uso. Aí você tem que ter o cuidado de isso vai aparecer tudo junto. Então, não precisa seguir uma regra, vou fazer tudo moderno, vou fazer tudo... Não tem regra. Tu tem que ter o bom senso de o conjunto ficar harmonioso. Mas pode ter peça antiga, pode ter de tudo, vamos dizer, mas tem que ter esse bom senso de que vai ser visto de uma forma, vai ser visto de uma forma geral. Então tem que estar harmonioso a coisa uma com a outra. Não dá para fazer como se fosse com paredes dividindo. E onde é que a gente encontra o escritório ou faz contato com o Leonardo? Tem o site, que aí facilita mais ainda, www.dantasarquitetura.com, não .br, só .com. E aí ali já tem o contato, já tem como entrar em contato comigo, já tem algum portfólio, então acho que o melhor caminho é o site mesmo. Obrigado de ter comparecido aqui no nosso programa e voltamos para o próximo bloco. E algumas outras vezes a gente vai estar vendo o Léo aqui, porque o Léo está participando do quadro Reforma Total.